Olá, queridos amigos e irmãos. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo na carta aos Hebreus. Queria fazer com você uma breve recapitulação do que nós já vimos até o momento. Falamos um pouco sobre a introdução ali daquele capítulo, quem era, a quem se refere esses hebreus que nós estamos tratando aqui. E também nós falamos um pouco sobre a dificuldade de poder acentuar, de poder garantir que foi o autor dessa carta pelos estudiosos das Sagradas Escrituras. Bem, começamos a ver então quais são os objetivos dessa carta. Falamos que tinha ali alguns hebreus que, por ora, estavam sendo perseguidos por aqueles judaizantes ou judeus que perseguiam muitas vezes o ministério de Paulo, se considerarmos Paulo como o autor dessa carta. Mas nós vimos e veremos também no decorrer dessa carta que dentre esse povo hebreu tinha muitos daqueles que, mesmo tendo conhecido a Cristo, alguns se apostataram. Alguns parecem ter se caído da fé, se desviado do caminho e voltado para os rudimentos da lei, voltado para os rudimentos da antiga aliança. Por isso, a natureza dessa carta vem com o caráter de estar mostrando a superioridade de Cristo em relação à lei de Moisés e mostrando, como nós vimos no capítulo 1, como Cristo é superior aos anjos. Nos versículos do capítulo 1, do 1 ao 4, então, nós vimos ele colocando esse argumento de que o Senhor Jesus Cristo é superior aos anjos, e nós vimos ali o autor usando diversos textos que mostram e ajudam a fundamentar este argumento. Só que agora nós vamos ver algo mais. Nós vamos ver nessa carta a primeira exortação quanto os perigos de se negligenciar a Cristo. Então é isso que nós vamos ver agora, nesses versículos, de forma breve e bem didática, espero ser assim. Vamos ler então o capítulo de número 2 de Hebreus, para que a gente possa conhecer melhor este texto. Diz assim o versículo de número 1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos quão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Somente até aqui por enquanto. O que nós temos aqui é um reforço do argumento a respeito da nova aliança com nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai mostrar mais uma vez para nós o quanto esta nova aliança é superior à antiga aliança, a aliança com Moisés. Veja como ele vai construir esse argumento. Olha só que coisa interessante nos vai ser dito aqui. O que diz o texto no versículo 2? Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, veja só o que nós podemos entender por aí. O autor está se referindo à lei de Moisés. Só que tem algo aqui que talvez muitas pessoas se pegam um pouco, como assim foi dado essa lei a Moisés por meio de anjos? Não foi o Senhor quem deu a lei? Vamos compreender um pouco mais essas coisas? Quando nós pensamos sobre isso, a gente vai fazer uma breve pesquisa para entender como foi interpretado esse texto em alguns momentos, ou essa situação em alguns momentos.
Segundo a interpretação dos judeus, nas suas midrashes, que são aquelas interpretações da lei no judaísmo, diz lá que os anjos testemunharam a entrega das leis. Segundo eles, é como se os anjos estivessem ali, junto com Moisés, vendo Moisés recebendo as leis, e eles serviram como testemunha. Mas isso não é o que o texto está nos dizendo aqui. Está dizendo que o texto, a palavra falada foi entregada a Moisés por meio de anjos. Outras interpretações entendem que o texto se refere a Moisés como mediador. Ou seja, Deus dá essa lei a Moisés e Moisés agora é um mediador entre Deus e os homens entregando essa lei. O que diz as Escrituras? O texto de Gálatas, capítulo de número 3, versículo 19, eu vou estar lendo a versão Almeida Corrigida e Fiel, porque ela me pareceu um pouco mais clara. A Bíblia Sagrada vai nos lançar luz a isso que parece estar um pouco obscuro para a gente. E olha o que diz. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos à mão de um mediador. O que Paulo está dizendo ali, então, é que é Deus quem deu a lei para o povo, Deus quem deu a lei para Moisés, mas que parece que foram os anjos que vieram até Moisés e entregaram essa lei para Moisés, e Moisés agora é o mediador entre os homens e Deus. Tem mais um texto, e esse texto para mim me parece ter um pouco mais de clareza quando lido na NVI, que é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 53. Olha o que é dito aí. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Eu queria que vocês mais uma vez percebessem que os anjos estão ali como se estivessem intermediando essa entrega da lei até Moisés. O que nós percebemos então é que com base nisso, com base nessa intermediação, nós temos aqui agora uma forma que o autor encontra para demonstrar a superioridade da nova aliança. Por que isso? Perceba o argumento. Primeiro, o que está sendo dito ali é o seguinte: mesmo aquela lei que foi entregue, intermediada por meio de anjos, e teve ainda entre o povo e Deus um outro mediador que foi Moisés, essa lei ela foi válida, ela foi firme, a tal ponto de todos aqueles, que diz o versículo 2, que transgrediu ou desobedeceu, recebeu castigo. Então veja, mesmo nessa condição, a lei foi verdadeira. A lei deveria ser cumprida. No entanto, imagine esta agora, que tem uma característica mais profunda e que nós devemos obedecê-la com ainda mais atenção. Veja como vai ser construído então o versículo de número 3. Começa então com questionamento. Como escaparemos nós se negligenciarmos então tão grande salvação? Ele já começa colocando o questionamento, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor. Foi-nos dada confirmada pelos que ouviram. Ou seja, ele está dizendo aqui, foi-nos dado não de forma intermediária, mas foi-nos dada diretamente. E olha como ele afirma que essa segunda lei, a lei de Cristo, a nova aliança, foi dada de forma direta, sem nenhuma intermediação. O versículo 4 nos diz o seguinte: dando Deus testemunho juntamente com eles. Ou seja, o Senhor estava juntamente com aqueles que receberam essa lei, essa nova aliança. E o que é que o Senhor fez quando estava juntamente com eles? O próprio Senhor presente, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo e aqui ele operou sinais, aqui ele operou prodígios, aqui ele fez diversos milagres e depois ele distribuiu o Espírito Santo. Olha só, segundo a sua vontade.
E quando nós vemos todas essas realizações do nosso Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que nessa nova aliança, em Cristo, não tem mediação de anjos. Em Cristo, não tem a mediação de um sumo sacerdote, muito pelo contrário. E aqui agora nós vamos compreender como essa exortação se intensifica, falando o quanto nós devemos observar as palavras de Cristo, obedecer às palavras de Cristo, quando ele vai falar que agora nós não temos ninguém que seja o mediador entre nós e Deus, que essa lei é superior porque o próprio Senhor, o próprio Deus, ele não escolheu um mediador, ele mesmo veio ao mundo e ele mesmo se fez mediador entre Deus e os homens. Nosso Senhor Jesus Cristo tornou-se então o nosso sumo sacerdote. Eu queria convidá-lo então para que você perceba como vai ser concluído esse capítulo quando ele apresenta este, vamos dizer assim, mistério, essa realização de Cristo que nos é revelada para nós. Leia comigo, por favor, versículo de número 14. E olha o que está sendo dito aí. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Uma pausa somente para a gente entender. Veja, então dentro da primeira lei existia aquele pavor da morte. Aqueles que por não desobedecer a lei era cortado do meio do seu povo. Agora o Senhor está dizendo aqui que, olha, por meio desse Senhor Jesus Cristo, por meio dele que se fez participante, por meio do nosso Senhor que com seu Filho se fez participante das nossas aflições, participante de nossas angústias na carne e no sangue, ele, havendo morrido na cruz, ele, havendo cumprido com o sacrifício necessário ali para a redenção dos pecados, ele começa agora a eliminar dos homens o pavor da morte. Versículo de número 16, vamos ver como que continua sendo ensinado isso para a gente. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tem sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Olha que maravilha. Vamos ver esse comparativo para que a gente perceba o argumento do autor falando sobre esse período de nós em Cristo negligenciarmos a sua palavra. Imagine se você, no papel de hebreu, ouvindo essas coisas, falando olha, o Moisés recebeu por intermédio de anjos. E eu estou aqui falando para você que Cristo é superior até mesmo a esses anjos. Sendo Cristo superior, sendo Ele o Filho de Deus, essa nova aliança se torna tão mais importante do que a primeira, a qual vocês não devem, hebreus, negligenciar, porque se na primeira teve intermédios, na segunda, esse que está superior, que é superior aos anjos, ele mesmo veio à terra. Ele mesmo participou conosco da carne e do sangue. Ele mesmo sofreu por nossos pecados. Ele mesmo sentiu as nossas dores. E enquanto ele passava por isso, enquanto ele sofria em sua vida aqui terrena por todas essas coisas, ele operou sinais para mostrar a sua divindade. Ele operou prodígios para mostrar que realmente era Deus. O que está sendo dito aqui? Os sinais da sua divindade, Jesus Cristo mostrou para nós a sua onisciência. Os prodígios, Jesus Cristo se mostrou
superior às forças da natureza, quando acalmou o vento, quando acalmou a tempestade, quando acalmou o mar. Jesus Cristo mostrou esses sinais por meio da sua autoridade contra os demônios. Jesus Cristo mostrou a sua autoridade quando ele fez diversos milagres, ressuscitou mortos, mostrando que Ele é a própria vida. Então veja, o Verbo se fez carne, como diz João, operou todas essas coisas para que a gente percebesse a sua divindade. É isso que diz João 1,14, vimos a glória como do unigênito do Pai. E esse mesmo, ele se tornou sumo sacerdote, porque ele se compadeceu de nossas dores, pagou pelos nossos pecados, tirou de nós o medo da morte que a lei trazia, como argumenta Paulo lá em Romanos. Tirou de nós o medo da morte e agora, por meio desse sumo sacerdote, nós temos direito à vida eterna. Nós devemos, então, estarmos apegados a esse nosso Senhor. Nós devemos, então, nos render a esse nosso Senhor. Perceba, Hebreus, o quanto nosso Cristo é superior à antiga lei. Portanto, passem dessa antiga lei para a lei de Cristo. Passem agora para sujeitar-vos àquilo que o Senhor Jesus Cristo reservou para nós, que é a vida eterna, que já foi paga, que nós já estamos justificados mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Essas são lições e aplicações que o autor aqui vai nos dar sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Recapitulando, Cristo é superior aos anjos, argumento do capítulo de número 1. Cristo nos mostrou essa sua superioridade operando diversos prodígios e maravilhas. E se Cristo é superior, a nova aliança também é superior à antiga. Porque não só a antiga foi dada por meio de intermediários, a nova aliança em Cristo, o próprio Deus esteve conosco. Na antiga aliança, ela foi nos dada e nós nos encontramos perdidos pelo medo, porque éramos escravos do nosso pecado. Agora em Cristo nos tornamos livres, nos tornamos agora alguém que toma posse da redenção e da justificação por meio desse sumo sacerdote que está intercedendo por nós diante do Pai. Essa é a maravilha, a superioridade da nova aliança, de estarmos em Cristo. Que a gente possa compreender um pouco mais dessas coisas. No próximo capítulo veremos mais detalhes de quanto Cristo é superior à antiga aliança, a tudo que era sombra do que se realiza em nosso Senhor. Que Deus abençoe vocês. Até nosso próximo estudo.